Desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus, fica à vontade. Nós estamos na casa do Pai, onde o Filho tem liberdade, não é verdade? Glórias a Deus. Localize aí na sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo é o 7. Glórias a Deus. Enquanto vocês acham, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar, única, singular, de poder estar na sua casa na noite de hoje. Irmãos, eu ia pregar sobre Obed-Edom, irmãos. Minha esposa quebrou as pernas, aleluia, mas Deus é maravilhoso. Eu confesso, irmãos, que se eu não fosse ministrar, eu já estou completamente alegre e feliz com a presença de Deus, por tudo quanto Deus já falou e já tratou os nossos corações na noite de hoje. Irmãos, eu quero aqui, antes de ler a palavra, falar rapidamente, brevemente, acerca daquilo que Deus ele tem feito sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Eu disse aqui há uns dias atrás que nós estávamos orando em um propósito, não é? E já tinha algum tempo pedindo a Deus que Ele viesse a estar entrando com uma providência sobre a minha vida ali na empresa onde eu trabalho, irmãos. Foi a porta que o Eterno abriu, né? Eu me lembro muito bem que um dia eu estava aqui nessa casa e Deus usou a vida da nossa irmã Ana e falou que Deus estava abrindo aquela porta para mim. Na verdade, Deus estaria trocando, me colocando em uma outra porta. E a porta que Deus abre, irmãos, ninguém fecha. Você não entendeu, irmãos? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deixa eu te falar algo. Eu queria tanto sair da empresa. Meu sogro, o pastor Raimundo, aqui ele sabe. Eu queria tanto sair da igreja, da empresa, que eu fiz uma carta no sindicato, irmãos. E a empresa não aceitou que eu pedisse demissão, pedisse a conta da empresa. Só para você ter uma ideia que a porta que Deus abre, ninguém, nem você fecha, irmãos. Porque Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando Ele fecha também, irmão, ninguém abre. Mas tem um porém, no deserto Ele cuida, tem maná, tem providência, tem conta. Deus cuida, irmãos. E aí orando, buscando o Eterno. E o Eterno, Ele teve de misericórdia da minha vida. E depois de 3 anos e alguns meses, quase 4 anos, o Eterno teve de misericórdia e fez um reboliço acontecer lá na empresa. E nós estamos aqui para louvar e enaltecer o nome do Deus dos Hebreus, irmãos. Eu me lembro que na terceira Santa Ceia, que foi o último dia que eu iria trabalhar das 14h20 às 23 horas, eu pedi para sair mais cedo da empresa, para poder estar aqui na Santa Ceia com os irmãos, porque essa é uma oportunidade ímpar, irmãos. Nós podemos estar na presença de Deus, amém? Então eu quero compartilhar com os irmãos, porque a minha vitória é a vitória dos irmãos, e sem sombra de dúvida, a vitória dos irmãos também é a minha vitória, amém, irmãos? Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Eu quero ser bem breve e bem prático naquilo que Deus ele colocou no meu coração aqui no decorrer do culto. Que diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e parando os que conduziam disse: jovem, te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Amém, irmãos? Palavra gloriosa, palavra de Deus para as nossas vidas na noite de hoje. Quando nós lemos o capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, versículo 1, vai dizer que Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum era um lugar estratégico que Jesus, ele tinha no seu ministério, era a base do seu ministério, haja vista
que o próprio Mateus, no capítulo de número 9 e versículo de número 1, vai dizer que Cafarnaum é a cidade de Jesus. E aí Marcos vai complementar no capítulo 2 e versículo 1, dizendo que ali estava localizada a casa de Jesus. Ou seja, Cafarnaum era um lugar estratégico que Jesus, ele tratava com o seu colegiado apostólico, e dali ele saía nas suas missões, na obra missionária, palmilhando pelo deserto da Judéia, Decápolis e regiões circunvizinhas. Mas o capítulo de número 7 vai dizer que Jesus agora ele está em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, a notícia é breve, é rápida, todo mundo sabe que Jesus está ali, porque Jesus era alguém que o nome dele era comentado facilmente. Facilmente as pessoas sabiam a sua localização. Haja vista que algumas vezes Jesus ele precisava retirar-se do meio da multidão para estar sozinho e estrategicamente falando. Jesus falava com seus discípulos: olha, entre no barco e passe para o outro lado, porque eu preciso de alguns minutos, algumas horas a sós com meu Pai. Eu preciso de alguns minutos, algumas horas a sós para falar com Deus. Porque Jesus ele precisava disso, assim como eu e você. Assim como eu e você gostamos de estar com pessoas, gostamos do calor humano, mas é a bem da verdade que é no secreto, é no íntimo, é quando nós adentramos na nossa casa, fechamos a porta e em oculto falamos com o nosso Pai eterno. Em oculto ele nos revela, em secreto ele nos revela. Mas quando Jesus chegava em Cafarnaum, não tinha como, irmãos. As pessoas rapidamente sabiam que ele estava ali. E não foi diferente no capítulo de número 7. Quando Jesus ele chega em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que um centurião mandou seu servo dizer a Jesus: olha, Jesus, o meu criado ele está enfermo, e eu rogo para que o Senhor venha ter com ele, para que ele seja curado. E aí Jesus, quando ele ouve aquilo, prontamente apostos, preparado para servir. Porque Jesus, ele veio a esta terra para servir, irmãos. Não pense você que Jesus, ele veio para ser servido, ele veio para dar o exemplo. Visto que na última ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, se eu que sou Senhor e Mestre, estou lavando aos pés de vocês, que dirá vocês o que tem que fazer uns para com os outros? Irmãos, nós precisamos servir uns aos outros. Eu vejo muitas pessoas às vezes gostam de evocar para si o título de ministro, mas não sabem nem aquilo que o título chama para si. Ministro é aquele que antigamente ficava nas embarcações amarrado com bolas de ferro nas pernas, e ele remava, e ele era um escravo, ele não tinha vontade própria, ele tinha que levar os seus senhores ao destino que os seus senhores queriam. Em outras palavras, trocando em miúdos, nós estamos aqui apenas para servir a noiva de Cristo, apenas para isso, irmãos. Não é questão de status, é questão de estado, é questão de dentro, é de dentro para fora, não é verdade? E Jesus ele tinha isso, irmãos, e Jesus é o nosso modelo perfeito. Quando Jesus escuta isso, Jesus, apóstolo, prontamente vai aonde aquele homem morava. Só que quando ele está no trajeto, ele manda um moço dizer: olha, fala para Jesus que ele não venha na minha casa, porque eu não sou digno de receber tal pessoa como Jesus. Ele está reconhecendo a autoridade, a excelência, a majestade, as prerrogativas eternas. Ô irmão, você não deu glória a Deus? Eu vou falar de novo. Aquele centurião estava reconhecendo a autoridade, o poder, as prerrogativas daquele que está assentado no alto e sublime trono. E ele olha e diz: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre sobre o meu telhado, diz uma palavra, e o meu criado será curado. Ô irmão, nós não precisamos de muito aqui na noite de hoje. Se Jesus disser uma palavra apenas, a sua vida é mudada por completo. Então eu não sei de que maneira você vai fazer, se levantando a mão, se batendo as palmas das mãos, se gritando, eu não sei. Chame a atenção do mestre, porque se ele liberar uma palavra na tua vida na noite de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. E aí aquele moço foi curado. Só que aí Jesus, ele não é alguém que se acomoda. Porque às vezes a gente olha e fala assim: não, tá bom, eu já fiz isso aqui, tá
Acho que tá legal ali, umas pedrinhas na coroa ali, tá maravilhoso. Não. Jesus, ele está no lugar estratégico. Jesus está no lugar que as pessoas, se ele quisesse, iam ter com ele. Jesus não precisava sair. Jesus não precisava se deslocar. Não. As pessoas iriam ter com ele. Ele era alguém querido. Ele era alguém amado. As pessoas necessitavam dele. Porém, eu não sei se no outro dia, eu não sei se alguns dias depois, mas nós lemos aqui que Jesus, ele vai sair de Cafarnaum e ele vai palmilhar, ele vai andar agora 40 quilômetros para chegar em uma cidade chamada Naim. Escute só, irmãos. Naquela cidade havia uma mulher que a vida dela era marcada por dores. Naquela cidade havia uma mulher que a vida dela era marcada por perca, por tragédia, por choro. Aquela mulher tinha uma vida sofrida ao extremo. Aquela mulher, ela tinha uma vida angustiante, amargurada, triste. E naquele dia que nós lemos aqui foi o ápice daquela dor. Na vida daquela mulher, aqui o texto que nós lemos foi o ápice da dor que aquela mulher, ela enfrentava, Elias. Porque nós lemos aqui que ela era uma viúva. Então um dia ela contraiu um matrimônio. Nós sabemos que os casamentos daquela época, a maioria eram arranjados, a grande maioria. Era questão de negócio, questão de família. Mas se nós formos contextualizar para os dias atuais, nós vamos ver que quando nós contraímos matrimônio é com alguém que a gente se identifica, que a gente ama, que o eterno de Israel, Deus da glória, prepara para palmilhar a vida, para compartilhar a vida juntamente conosco. E aí, irmãos, esta mulher agora, ela contrai matrimônio, tem o seu marido, e o marido, ele é o guardião do lar, irmãos. O marido é o protetor, o marido é aquele que acorda de madrugada, o marido é aquele que faz, irmão. E aquela mulher, ela tem no seu esposo um porto seguro. Aquela mulher, ela tem no seu esposo alguém que ela pode contar, alguém que no momento de mais necessidade, no momento que ela mais precisar, vai estar ali para auxiliar, para conversar, para colocar o peito para ela chorar. Aquele homem vai ser alguém que vai estar ali com ela sempre. Porque o casamento é para isso, irmãos. É para a vida toda. Irmão. Teve gente que é para a vida toda esse mistério, irmão. E aí, como fruto, como obra deste amor, o Eterno prepara um varão, um filho para aquele casal. Ô irmãos, naquele contexto, um filho homem era uma satisfação, era um gozo, era um anelo, era uma felicidade extremamente grande, irmãos. Porque eu não sei se você sabe, mas naquele contexto bíblico, e até os dias atuais, não muitos, mas até nos dias atuais, quando se nasce uma filha, o judeu ele vai pedir perdão a Deus 40 dias, porque não lhe nasceu um filho homem. Porque eles entendem que daquele homem pode vir o Messias, o Machia. Mas sabem eles que o Messias veio há 2000 anos, morreu, ressuscitou e foi cantado aqui. Ele está, falta pouquinho, irmãos. Ele está vindo buscar a sua igreja, o povo zeloso e de boas obras. Então a completude, a alegria foi completa, foi plena, o gozo, a felicidade, o anelo, a expectativa foi completamente alcançada por aquela família. Porque aquela família agora está completa, mas, de repente, chega a morte, irmãos. E a morte, ela não pergunta como nós estamos. A morte não pergunta o que passamos, como se estamos nos sentindo, não, irmãos. Para a morte não existe isso. Eu trabalhei com um rapaz, por nome de Renan, o pastor Raimundo conhece, eletricista. E esse Renan, ele estava preparando-se para casar, homem crente, servo de Deus, piedoso, temente a Deus. Quando estava das 2 às 10, foi alguém que orou comigo, chorou comigo, buscou comigo, estava ali comigo, porque Deus sempre vai preparar alguém, não é verdade? E aí esse Renan estava tudo preparado para ele contrair o matrimônio, já tinha comprado apartamento, já estava tudo no mistério bonitinho. Sabe o que aconteceu? A noiva dele faleceu.
Causa do óbito: desconhecido. Nunca esteve enferma, não tinha doenças, não. Estava normal, uma jovem crente, temente a Deus. Porque ser crente não é estar imune, irmãos. Ser crente não é estar blindado. Na verdade, Jesus disse que bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires e vos caluniares, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então agora, irmãos, a morte não respeita ninguém e chega quebrando tudo naquela família. E aí leva agora a vida do esposo daquela mulher. E aquela mulher torna-se agora uma viúva. E a gente sabe que naquele contexto bíblico, as viúvas, elas passavam por demais, irmãos, situações difíceis. Haja vista que a tradição universal, a tradição vai dizer que aquela mulher, ela era alguém abastada. Eu particularmente discordo diametralmente desse comentário, porque eu vejo no contexto amplo e geral, não apenas no remoto, mas no contexto amplo, como as viúvas, elas padeciam, elas sofriam necessidade nos tempos bíblicos, como elas dependiam de uma intervenção divina e de um favor do eterno. Haja vista que a própria orientação apostólica era para que as viúvas fossem cuidadas, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Era uma ordenança apostólica, haja vista que aquele contexto era um contexto de extrema miséria para com essas pessoas. E aí, irmãos, parece-me que vejo aquela mulher, porque, irmãos, escute, você está preparado para perder um emprego, você está preparado para perder um carro, um negócio que não deu certo, até um relacionamento. Mas ninguém está preparado para perder, irmãos, a morte, quando o ente querido é levado, é ceifado. E por mais que a gente, nós que somos crentes, temos a convicção plena do reencontro, mesmo assim, nós somos abalados, irmãos, porque aquela ausência temporal, ela causa muita dor, ela causa muito sofrimento, não é verdade? E aquela mulher agora, ela sofre com a perca do seu marido, ela sofre com aquela perca inimaginável, inigualável, porque só quem perde um ente querido tem propriedade para dizer o quanto essa perca é irreparável. Só que agora ela tem um filho, que é o fruto desse matrimônio, deste amor, e parece-me que vejo todos os dias, aquela mulher olha para o seu filho, e as lembranças, sem uma sombra de dúvida, vem à mente, porque isso daqui, irmãos, é um fato real, tá? É uma história real. Parece-me que vejo aquela mulher olhando e lembrando-se dos tempos áureos do seu casamento, onde ela estava com seu esposo, onde ela desfrutava os deleites do matrimônio, do enlace matrimonial do casamento. E ela olha para o teu filho e agora toda a sua expectativa está posta no seu filho. Agora todo o seu sentimento, porque quem é pai, quem é mãe, sabe disso. E se você não é pai, não é mãe, está casado, recebe da parte do eterno. Porque a ordem é crescer, multiplicar, não é verdade? O Ali já tomou posse disso. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, a expectativa era grande na vida do teu filho. E eu imagino que tudo que aquela mulher poderia fazer de melhor para o teu filho, nas suas limitações, sem uma sombra de dúvida, ela faria, porque nós fazemos assim para com os nossos, não é verdade? Só que a morte, irmãos, não respeita ninguém, irmãos. Engana-se quem pensa que a morte, ela vai olhar e vai falar assim, não, mas é novinho ainda, tem 19, tem 18 anos. Não, irmãos, no cemitério não está lá proibido para menores de 18 anos, infelizmente não. E aí a morte vem e ceifa a vida do seu filho. E aí, aquele dia foi um dia muito triste. Aquele dia foi o ápice da dor daquela mulher, assim como ora acabei de dizer. Porque a lei vai dizer que quando alguém fosse condenado à morte, isso está em Deuteronômio, capítulo de número 21 e versículo de número 22. Quando alguém fosse condenado à sentença capital à morte ou pendurado ao madeiro, no mesmo dia tinha que ser sepultado. E nós vamos ver esta lei sendo executada, por exemplo, quando Ananias e Safira, no capítulo de número 5 do Atos dos Apóstolos, eles vão
agora premeditar, uma vez que são persuadidos por Satanás a mentir. E agora eles têm uma propriedade, eles vão vender a propriedade. E agora Ananias vai chegar até o apóstolo Pedro e vai dizer: olha, eu vendi a propriedade por um tanto, mas não era. Ele tinha vendido por uma quantia muito maior. E o apóstolo Pedro vai olhar para ele e vai dizer: olha, Ananias, a propriedade era sua e você não precisava vir aqui e trazer dinheiro nenhum, uma vez que você não mentiu a homens, mas mentiu ao Espírito Santo. Ananias caiu morto, irmãos. E aí o texto vai dizer que pegaram Ananias e levaram-no para o sepultar. E quando ele está sendo sepultado, agora Safira chega, a mulher de Ananias, e vai dizer a mesma palavra, a mesma conversa mentirosa. O mesmo engano vai ser proferido pela boca de Safira, e o mesmo juízo da parte de Deus vai ser eminente sobre a vida daquela mulher. E no capítulo 5, versículo de número 7 do Atos dos Apóstolos, vai dizer que 3 horas depois que aqueles homens haviam levado Ananias para ser sepultado, quando eles voltam, eles olham e ele vê o cadáver de Safira. Eles pegam ela e levam-na no mesmo dia para ser sepultada juntamente com o seu marido, 3 horas atrás. Então, quando aquele garoto ele morre, ele vai ser sepultado no mesmo dia. Porque é diferente do nosso costume ocidental, não é verdade? Fazer o velório, todo aquele procedimento, enfim. Era enterrado no mesmo dia. Só que, quando esse contexto está acontecendo, irmãos, Jesus está caminhando, Jesus está andando, Jesus está indo de encontro à vida daquela mulher. O sofrimento daquela mulher era grande, era imensurável, inigualável, terrível, a dor, a ausência, a perca, inimaginável. Mas enquanto ela estava sofrendo, Jesus estava andando de encontro a ela. Ô irmão, você não deu glória, você perdeu. Eu vou te explicar. Eu não sei como você adentrou na noite de hoje. E tem pessoas que entrou aqui e não conseguiu nem mesmo falar, nem balbuciar, não conseguiu nem mesmo chorar, porque Deus sabe como tem sido os seus dias, ou como foi o seu dia atual. Mas mesmo sem você saber, Jesus está vindo ao teu encontro na noite de hoje. Aquela mulher agora está sofrendo e não tem mais o que fazer, não tem escapatória. Agora ela está indo levar o teu filho para ser velado, para ser sepultado. E parece-me que vejo, porque para ajudar, irmão, para ajudar, parece Pedro, Tiago e João. Agora para criticar, para especular, eita misericórdia. Diz que tinha uma multidão com aquela mulher. Olha, uma multidão. E parece-me que vejo alguém olhando e falando: que dó, coitada. Eu estava no velório, no sepultamento do marido. Agora o filho, infeliz, nasceu para sofrer. Que vida. Uma vida dessa eu não gostaria. Uma vida dessa eu não quero. Eu estou conjecturando, irmãos. Eu estou pensando, quem sabe, naquele dia. Porque nós sabemos que também era arranjado pessoas para que viesse fazer um teatro ali, né? Fazer um carnaval ali de choros. Tocavam-se flautas, pelo menos 2 flautistas e uma carpideira chorando ali, aleluia, para querer dizer que estava sentindo luto, a dor daquela mulher. Mentira, porque estava tudo sendo pago, não é verdade? E aí aquela mulher estava cercada por pessoas, porém, no mesmo tempo que ela estava cercada com pessoas que estavam ali na expectativa, vendo o luto daquela mulher, em contrapartida estava vindo uma multidão juntamente com o Jesus chamado Cristo. E aí esta multidão, nós lemos que ela é composta de pelo menos 2 características. Primeiro, os discípulos e a multidão. E a multidão que caminha com Jesus, irmãos,
ela pelo menos tem que ter essas duas características. Tem que ser discípulo e tem que ter muita gente, não é verdade? Tem que ter uma unidade ali. A gente sabe que a multidão que rodeava Jesus era composta de pelo menos 5 partes. Tinha aqueles enfermos do corpo, os enfermos da alma. Tinha aqueles que iam para comer apenas. Tinha aqueles que iam para especular. E tinha os que iam para servir a Jesus, que eram os apóstolos, os 70, não é verdade? A multidão era grande. Mas eu quero crer que naquele dia estava pelo menos 2 grupos ali com Jesus, que eram os apóstolos, e a outra multidão é aqueles que tinham a sede da alma, do espírito, aqueles que adoravam a Deus. Eu quero acreditar nisso. Em contrapartida, enquanto aquela mulher estava com uma multidão que estava chorando ali, quem sabe até mesmo pago, arranjado, quem sabe, Mota, fizeram até vaquinha, aleluia, para dizer, olha, não, vamos fazer um grupinho aí legal, uma patota, uma trupe, vamos lá, vamos chorar com essa mulher, vida abençoada, misericórdia, vamos lá, vamos solidarizar com ela, porque uma vida dessa ninguém quer. Mas do outro lado, irmãos, está vindo a multidão, aleluia, dos discípulos. Irmão, discípulo tem que ter palavra, irmão, discípulo que é discípulo tem que ter palavra. Então, com a multidão de Jesus, enquanto a multidão da mulher, vinham os especuladores, vinham aqueles que vinham para ver a desgraça alheia. Com a multidão de Jesus, vinha aqueles que tinham pelo menos palavra, e vinha a multidão que adorava Jesus, irmão, porque Jesus quer ficar do lado de pessoas que adoram Ele, irmão. Quando aquela mulher chegou e tocou em Jesus, Jesus, opa, para o negócio aqui, todo mundo está querendo comer, está querendo especular, está querendo ser curado, mas uma mulher veio aqui e me tocou diferente. Pera lá um pouquinho, tá entendendo, irmão? Então eu quero acreditar que com Jesus estava vindo pelo menos a multidão dos que tem palavra e dos que adoram. Eu não sei qual parte dessa multidão você faz parte, agora tem um porém, só o fato de estar fazendo parte da multidão que anda com Jesus já é muita coisa, meu irmão. Agora vamos lá. A multidão que andava com aquela mulher, o destino deles era o cemitério. Corpos apodrecidos, corpos em estado de decomposição, último adeus, despedida, choro, tristeza, luto, amargorosamente. Terrível, coisa ruim, terrível. Mas a multidão que estava com Jesus, irmão, ele tinha um destino. Enquanto a multidão que estava com a mulher estava saindo da cidade, indo rumo ao cemitério, a multidão que anda com Jesus caminha rumo a um Oi, irmão, você perdeu, porque senão você tinha dado pelo menos um glória. Mas eu vou te explicar. Abraão cria tanto nisso, que 4.000 anos atrás, ele cria nisso, e o escritor aos Hebreus deixou gravado no nosso coração. Em Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 10, Abraão acreditava tanto em Deus, que ele esperava uma cidade, a qual o arquiteto e o fundador é Deus. Sabe por quê? Porque a multidão que anda com Jesus, ela anda caminhando rumo a uma cidade. Só quem vai entrar lá, meu irmão, só quem vai, aleluia, só quem vai entrar naquela cidade, glorifique ao dono do poder na noite de hoje. E aí Jesus está com a multidão, e, irmão, devia ser coisa maravilhosa. E aí eles chegam na porta da cidade. A multidão juntamente com a mulher está saindo, e a multidão juntamente com Jesus está entrando. E aí vai acontecer um encontro muito lindo, irmãos. Sabe por quê? Porque com a multidão que estava com a viúva, estava a multidão e um corpo morto, e não tinha mais o que fazer. Aquele moço estava destinado à morte, mas com a outra multidão estava aquele que está destinado à vida eterna, aquele que é a primícia dos que dormem. Parece-me que vê Jesus andando e vendo aquele corpo sendo trazido, irmão. Quando Jesus olhou para aquela mulher, irmãos, ela não orou, ela não chorou, ela não levantou as mãos, ela não salmodiou a lei, ela não entrou no culto de terno e gravata, ela não, irmão, ela não entrou. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para ela, Jesus se moveu de íntima compaixão. Irmão, o olhar de Jesus é penetrante, irmãos.
Quando João ele diz que o olhar dele é como 7 chamas de fogo, e isso fala da sua onisciência. Você sabe o que é isso, irmão? Um dia o Marcelo ele veio aqui e ele deu uma pregação aqui que, meu Deus do céu, eu saí até meio baleado, né? E ele falou assim que quando o salmista diz que Deus, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece, falou assim, olha, isso é Deus pegando a gente e virando uma vez. E eu acredito muito nisso, irmão, porque quando alguém olha para você, convive com você, fala com você e conhece aquilo que você fala, Deus, aquele que penetra nas profundezas, o Espírito Santo, conhece dentro do seu coração, e antes que você fale alguma coisa, Ele sabe aquilo que você vai falar, e quando você não consegue falar, Ele vai e interpreta, Deus Pai, com gemidos inexprimíveis, aquilo que você não consegue dizer. Enquanto estavam a multidão levando um cadáver, um morto, do outro lado, estava vindo aquele que detém a vida, irmãos. Sabe por quê? Na noite de hoje, nós viemos aqui celebrar a vida, irmãos. Eu respeito muito, e eu entendo também algumas formas que é conduzido o culto de ceia, eu respeito isso. Mas eu entendo, irmãos, que no culto de ceia, eu não vim aqui glorificar e enaltecer um Jesus flagelado na cruz. Eu não vim aqui olhar para um Jesus vilipendiado, humilhado no madeiro, negativo. Eu vim aqui adorar aquele que quando João olhou não conteve e caiu como morto, porque a glória excelsa da apoteosa divina envolvia ele, irmãos. E era tão grande que João olhou para ele e falou, nossa, ele é tremendo, o cabelo dele é branco como a neve, o olho dele resplandece como o sol ao meio-dia, o sapato dele é como o latão que reluz, aleluia, que sai dentro da fornalha de fogo, aleluia. No peito dele tem um cinturão de ouro. Eu adoro e eu sirvo a esse Jesus, irmão. O Jesus Cristo vem cedo. O Jesus Cristo vem cedo. Eu não sei como você adentrou na noite de hoje, mas eu quero te dizer, toda palavra de morte e de maldição sobre a tua vida hoje cai por terra no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Jesus, quando olha para aquela mulher, Jesus move de íntima compaixão por ela. Jesus sente a dor daquela mulher, irmãos. Jesus sente o que aquela mulher está passando. Jesus sabe o que aquela mulher está enfrentando. Jesus sabe dos traumas, dos dramas, dos complexos de inferioridade. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe quantas vezes aquela mulher não conseguiu dormir. Jesus sabe quantas necessidades aquela mulher passou só com um olhar, irmãos. Jesus sabe tantas vezes que aquela mulher queria falar e não tinha um ombro amigo para chorar, para falar, para conversar. Jesus sabe. Jesus sabe de tudo que ela carregava sozinha. E sabia do dia que ela tinha enfrentado um dia terrível, um dia de dor, um dia de angústia, um dia de fracasso, um dia de decepção, um dia vazio ao extremo, um dia que, se ela pudesse, seria arrancado da sua história. Mas quando Jesus olha para ela e move-se de íntima compaixão por aquela mulher, Jesus não é como eu e você, irmãos, que às vezes olha e a gente tem alguma coisa que pode fazer e não faz, e às vezes aquele sentimento de remorso, né? Bate na gente e fala, meu Deus, eu passei, e agora? Não, Jesus não. E outra coisa, viu? Jesus também não faz a obra, não age de forma arbitrária, aleatória. Jesus, ele tem um norte, tem um destino. Jesus, ele tem um alvo. Está entendendo, irmão? Na noite de hoje, eu peço licença às 99. Eu falo com você na noite de hoje, que quem sabe pelas vias da internet me ouve. E você sabe como foi o seu dia. Você sabe o que você enfrentou. Você sabe a maneira que o inimigo das nossas almas colocou no seu coração, para que você fizesse tudo que é contrário à vontade de Deus. Mas hoje, Jesus nos trouxe aqui na noite de hoje para dizer para ti que ainda há esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus está chegando na noite de hoje para mudar a tua sorte. Você crê nisso? Jesus está chegando na noite de hoje para mudar a tua vida. Você acredita nisso? Jesus é aquele que ele não vai estar com você apenas no tempo de bonança, de felicidade, de festividade. Não. Jesus está com você nas piores horas da sua vida, irmão. Deixa eu te contar algo.
Se não me falha a memória, no dia 23/11 de 2019. Se eu estiver enganado, depois eu posso me retratar. Como? Porque eu tenho marcado. Eu me lembro que eu estava ali onde trabalho. Eu me recordo que num momento de crise existencial muito grande, num momento de guerra espiritual travada, de conflitos espirituais inimagináveis, inigualáveis. Sabe por quê? Porque cada um tem as suas guerras espirituais. Cada um tem as suas batalhas diárias, né? E tem umas que é intensa, irmão, e a gente olha e fala, meu Deus, e agora? E eu me lembro, Arlene, que nesse dia eu olhei e falei, meu Deus, eu não aguento mais. Essa situação é avassaladora, eu não tenho como escapar dela, eu não tenho um subterfúgio, acabou todos os meus recursos. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, que eu estava ali passando na empresa à noite, eram umas 6 horas da tarde mais ou menos. E eu me lembro que eu andando ali na empresa, um rapaz por nome de Everton, trabalha lá até hoje, agora está trabalhando das 6 às 2, afastado da igreja, irmão. Eu me lembro como se fosse hoje, eu andando assim, sabe quando você sente mesmo aquela opressão maligna, diabólica, querendo te levar mesmo, aquela força opressora mesmo do inimigo. Eu me lembro que esse Everton chegou em mim por detrás, colocou a mão no meu ombro e falou no meu ouvido, eu estou intercedendo por você a meu Pai com gemidos inexprimíveis. Oh, irmão, você não entendeu. No momento que eu mais precisei, no momento que minha esposa não estava lá, irmãos, no momento que meu sogro, que é pastor, os meus pais não estavam para me auxiliar, o pastor da igreja que é considerado meu pai na fé, no momento que meus mestres, meus irmãos não estavam para me dar um conselho, Deus usou alguém, irmãos, de maneira tão ímpar, tão que eu não sei expressar, e aquilo fortaleceu a minha fé de tal maneira, irmãos. Eu quero te dizer que Deus te conhece. Eu quero te dizer que o Espírito Santo sabe como está o teu interior. Eu quero te dizer que hoje não é o último culto, não é. Hoje não é a tua última ceia, não é. Hoje você não vai sepultar o sonho, não vai. Hoje Jesus vai restaurar a tua família. Hoje Jesus vai restaurar o teu casamento. Hoje Jesus vai restaurar tudo que o diabo está tentando levar de você. Eu já estou no final, viu? Já estou no final. Quando Jesus olha aquela mulher, move-se de íntima compaixão por ela. E aí Jesus é o único que pode fazer isso. Se alguém fizer. Mas Jesus não é um homem, irmão. Está entendendo? Às vezes a gente quer colocar em Jesus, em Deus, no Espírito, na Santa Trindade, sentimentos e prerrogativas. Não, Jesus, Deus e Espírito Santo não é homem. E aí Jesus é o único que pode tocar no impuro. Jesus é o único que pode tocar no esquife. Jesus é o único que pode. E aí ele chega, irmão. Olha aquela expectativa, o sofrimento daquela mulher. E ele disse, mulher, calma, não chores. Não, tu já viu isso, irmão? Tu já participou de velório, não já? Eu já. E olha, eu pregando. Mas eu nunca vi, até hoje, nunca vi. O pastor já fez vários, né, pastor? Mas o pastor nunca viu, eu tenho certeza. Alguém chegar no velório e falar assim, não chores. Geralmente a gente fala assim, ó, chora mesmo. E tá certo, irmão, né? Não reprime não. Libera a lágrima aí, o sentimento, as tensões, a emoção, que isso faz mal, dá até doença. Não é? A gente não faz isso? Não tá errado, tá certo. Só que Jesus não é a gente, irmão. Jesus não é nós. Um dia Jesus, quando foi curar o paralítico lá levado por quarto, aí Jesus falou, olha, perdoar são os seus pecados. Os fariseus, sem vergonha, né?
pensou, quem ele pensa que é para perdoar pecado? Aí Jesus, olha, o que vocês acham aí que é mais fácil? Dizer a este homem, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta, toma o seu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, não apenas para perdoar pecado, também diz a esse paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Você não entendeu, você não pegou. Porque para Jesus tudo é fácil, irmão. Não tem nada impossível, nada difícil. Para Jesus é tudo mamão com açúcar. Aquilo que para você é difícil, vai te sufocar, vai te matar. Jesus está dizendo, calma, eu tenho minha hora, eu tenho um momento. É hoje, é agora, é já. Para mudar a tua sorte, para mudar a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos nessa casa. Não chores. A partir de hoje o teu choro vai ser de felicidade, de alegria, de gozo, de anelo na presença de Cristo por aquilo que Ele tem para fazer e realizar na tua vida. Jesus chega naquele menino. E aí quando Jesus ele se aproxima do esquife, que a gente entende ali que é uma maca, né? Diferente do que muitas pessoas dizem, um cachorro. É uma maca, irmãos, com o corpo exposto. Quando Jesus chega, Jesus toca, aí fala assim, ó, que os que levavam pararam. Sabe por quê? Para sepultar projeto sempre vai ter alguém. Para sepultar, o diabo fica na expectativa. Para sepultar, para levar para o cemitério, para acabar, sempre vai ter alguém olhando dizendo, eu falei, não era para ir, não era para fazer, não era para acreditar, não era para se lançar. Agora a gente vai auxiliar para levar, e a gente vai assistir de camarote a dor, a perca, a tragédia, o luto, não é? Mas quando Jesus chega, os projetos do diabo são frustrados. Na noite de hoje eu encerro a minha fala dizendo para você, Jesus poderia ter chegado antes. Não, Ele não chega nem antes, nem adiantado. Jesus chegou à tarde daquele dia, mas não chegou tarde. Jesus chegou na hora certa. Na noite de hoje, Jesus está dizendo, Ele está chegando com providência, com vida, com transformação. Toda a obra do diabo contra a tua casa está sendo paralisado no nome de Jesus. Se você acredita nisso, adora Jesus. Se você acredita nisso, aplauda Jesus. Se você acredita nisso, glorifica Jesus. A tua família ainda vai viver coisas sobrenaturais da parte do Deus dos Hebreus para mim e para a tua vida. Amém? Continue aplaudindo a Jesus, porque Jesus merece.